Lá na década de 90, nós tivemos aquela febre dos pilotos brasileiros na Fórmula Indy. Vários brasileiros correndo na categoria norte-americana. Se eu me lembro bem, nós tivemos em uma temporada cerca de 10 pilotos, o que na época representava cerca de um terço do grid. Se eu não me engano, foi no ano de 2000. Ou seja, o caminho dos Estados Unidos, o caminho do automobilismo norte-americano era um caminho muito bem visto e recomendado até para os pilotos brasileiros. E isso não mudou hoje em dia, porque nós temos vários pilotos brasileiros correndo no Road to Indy, correndo nas categorias de base norte-americana, por mais que nós tivemos aí um período muito grande, praticamente de Hélio e Tony Kanaan e alguns outros pilotos entrando e saindo da categoria, nós temos aquela esperança, expectativa mesmo, de termos mais pilotos brasileiros no futuro da categoria. E hoje nós vamos falar de algum deles, porque no último final de semana nós tivemos 3 correndo na USF Júnior. Então, já digam aí nos comentários o que vocês acharam de Nick Jafone, Lucas Fecuri, ou Lucas Fecuri, né? Como diz o narrador da categoria, e também Eric Schotten, os 3 pilotos brasileiros na USF Júnior. Antes de começar a falar dos pilotos, lembrar vocês que a USF Júnior correu neste final de semana em Barber, que fica na cidade de Birmingham, no Alabama. E agora sim, falando dos pilotos brasileiros, começando por Eric Schotten, ele que foi campeão da Fórmula Delta em 2022, com grande destaque inclusive, infelizmente não teve um bom final de semana. Na primeira corrida chegou na 8ª posição e na segunda na 10ª colocação. Ele não conseguiu um bom acerto para o seu carro, não acertou o setup, mesmo tendo tido bons treinos, né, livres antes do classificatório e antes das corridas. Vamos ver para as próximas etapas se haverá uma evolução. Ele tem total potencial, um campeão da Delta, tem condições de andar na USF Júnior. E pelo que eu ouvi aqui, para a pista de Virgínia, que é a próxima etapa, a equipe tem um setup melhor, tem uma bagagem maior e tudo indica que o piloto brasileiro deve melhorar. De toda forma, fica aqui o nosso apoio e também o apoio de vocês. Pessoal, aproveitem já para seguir o piloto brasileiro nas redes sociais. E um pequeno detalhe antes de passar para o próximo piloto, que é a transmissão da USF Júnior. Não sei se vocês já viram e quem viu vai entender o que eu estou dizendo. A transmissão não é boa. As câmeras, a filmagem parece câmera de segurança, elas são estáticas. Os carros passam, a câmera não segue os carros, então fica muito difícil fazer uma análise. Também a imagem fica bem distante dos veículos, o que dificulta até o reconhecimento, porque tem carros que são parecidos, então muitas vezes você não entende o que está acontecendo ali na corrida. Então por isso já peço desculpa a vocês por não realmente conseguir uma análise melhor sobre o rendimento dos pilotos, sobre como eles foram nas corridas. Eu me baseio muito no que eu recebi de informação e aquilo, obviamente, que eu consegui ver durante a corrida. Agora, falando de Lucas Fecuri, o piloto que saiu dos metrôs de São Paulo para os Estados Unidos. Para quem aqui do canal entende, ele que já fez uma entrevista aqui com a gente, explicou o motivo de tudo isso. Procure a live com o Lucas Fecuri aí nos nossos vídeos que você entenderá o porquê. Mas falando agora sobre ele, ele teve até agora o melhor final de semana da sua carreira na USF Júnior. Ele que não tinha ido tão bem na primeira etapa em termos de resultados, conseguiu melhorar, conseguiu evoluir. Pela primeira vez conquistou seu pódio, conquistou um 3º lugar na primeira etapa e um 4º lugar na segunda. Lembrando que nos treinos classificatórios para a corrida 2, ele acabou freando forte, ou seja, travou as 4 rodas, e isso prejudicou a corrida 2 dele, acabou perdendo uma posição. Ele que poderia ter chegado em 3º, acabou perdendo essa posição. E no classificatório para a corrida 1, ele conseguiu um P2 no grid, o que foi muito legal para ele. Ele conseguiu ter esse final de semana, conseguiu acertar o carro, mostra evolução. Eu me lembro que eu falei para vocês aqui ano passado, olho nesse garoto que pegou aí uma temporada de adaptação ao automobilismo norte-americano e agora vem numa crescente. Tem potencial, tem que ser visto e obviamente tem que ser apoiado. Vamos torcer agora que ele conseguiu um bom acerto para o carro, lembrando que ele corre pela GeForce Racing, que está sendo uma equipe maravilhosa para o USF Júnior. Vamos torcer já para a próxima etapa ele conseguir mais pódios e quem sabe a sua primeira vitória. Agora vamos falar de quem está no título desse vídeo. Nick Jafone, nada mais, nada menos do que um monstro. Ele que corre pela GeForce Racing, que está com um carro
excelente. Aliás, na corrida 1 desse final de semana, colocou 3 pilotos nas 3 primeiras posições, ou seja, pódio completo da GeForce Racing. Nick Jafone mostra, prova a importância da Fórmula 4 Brasil na preparação do piloto. Ele que teve destaque na temporada inaugural da categoria brasileira com 3 vitórias. O campeão foi o Pedro Clerot, ele não chegou a disputar, que o Pedro Clerot realmente foi muito superior a todos os outros pilotos, mas mostrou que o tempo ali para aprender, para se desenvolver, é realmente muito importante ter uma categoria de base no Brasil. E a Fórmula 4 mostra que realmente está fazendo um excelente serviço. Até, aliás, o caminho dos Estados Unidos pode ser um bom caminho para os pilotos brasileiros. Saindo ali da Fórmula 4 Brasil e indo para os Estados Unidos, mostra que está tendo uma bagagem, pelo menos de conhecimento, muito boa. Nick Jafone é a prova disso. E ele foi, pessoal, a primeira etapa, obviamente, foi mais de adaptação para conhecer o carro, conhecer a categoria, mas ele foi muito rápido nessa adaptação dele, nesse domínio. Na primeira etapa ele conseguiu uma vitória, já ficou em segundo no campeonato, mas nessa segunda etapa, nas corridas 4 e corrida 5 da temporada, ele conquistou duas pole positions, 2 voltas mais rápidas, foi 2 vezes o piloto que mais liderou voltas e também o piloto que venceu as 2 corridas. Ou seja, ele foi perfeito nesse final de semana e ainda tem margem para crescer durante a temporada. Então, Nick Jafone é mais do que uma aposta. Ele pode até inclusive dominar essa categoria, mas claro, vamos apoiar, vamos torcer sem colocar expectativa e sempre ali junto do piloto brasileiro. Nick Jafone, você está de parabéns, tá indo muito bem e pode um dia, obviamente, chegar no caminho que o seu próprio pai fez, chegar um dia a pilotar a Fórmula Indy. Tem tudo para isso. Parabéns, Nick Jafone. Você, novamente dizendo, é um monstro. E ó, pessoal, para quem viu as corridas, ele realmente foi dominante. Ele disparou na frente dos outros pilotos. No máximo teve ali o Quinn, acho que é Quinn o nome, né? Quinn Armstrong, piloto australiano também da GeForce Race, que ficou não muito na cola dele, mas ficou próximo. Foi o único piloto que realmente conseguiu ficar próximo do Nick Jafone. Então, como eu disse, ele tem tudo para evoluir cada vez mais. Nick Jafone, sem erro, foi uma pilotagem perfeita. Novamente, parabéns. E lembrando a vocês, pessoal, nessa quinta-feira tem o Esticando a Base, o primeiro Esticando a Base dessa temporada do ano de 2023. Então, espero vocês lá, ok? Amanhã não terá vídeo, mas nos próximos dias nós teremos mais coisas para vocês, ok? Um grande abraço, muito obrigado por assistir esse vídeo e apoie a base. Tenha uma ótima noite, ótima tarde, ótimo dia, qual hora vocês estiverem assistindo. E até mais, pessoal. Valeu!